O tema que nós temos hoje é fiel no pouco. Repita comigo, fiel no pouco. Abre Mateus capítulo 25, versículo 21. Olha, eu fiz uma propaganda lá no meu Instagram. Alguém veio aqui para a igreja por causa da saga da minha... Aleluia, mais alguém? Só ele? Aleluia, cara, bem-vindo. Uau, cara, Brisa Flix tá dando fruto, cara. Aquela bagunça lá, louca lá. Olha, não vem reclamar de muito story não, porque você não poupei nem o Laden, nem o Xande, nem o Léo, que foram bloqueados por 3 dias. Eles eram, Brisão, o que é isso? Blá, blá, blá. Falei, tá bloqueado, tá liberado. Não vem reclamar. Não vem reclamar de muito story, que a primeira pessoa que está incomodada com isso sou eu. Eu não gosto de fazer tanto story assim. Mas está sendo muito divertido. A falta da minha esposa, para quem não sabe, nesse momento, ela está em Portugal, pregando na Poema, Portugal. E eu estou cuidando dos meus filhos para que ela vá. E está sendo uma experiência bem doida. Eu nunca fiquei um dia sem a minha esposa, imagina 9. Jesus, é muitas coisas acontecendo. Se você tiver um pouco de paciência e tempo, assiste lá os stories. Se você não tiver, tudo bem, não assiste também. Mas cara, e tem sido lindo ali, porque muitas pessoas têm engajado, têm estado ali presente. E é doido porque eu tenho realmente mostrado a verdade. No primeiro dia, o Theo, ele não curtia muito os vídeos que gravasse ele. Aí à noite eu mostrei para ele os vídeos que eu fiz. Aí ele ficou dando risada, ele é Tatá. Aí eu falei, filho, você tá vendo como é legal? Aí no outro dia ele já deixou um pouquinho eu gravar ele. Agora hoje, até ele chorando, ele deixa eu gravar. E o legal é no fim do dia, ele e a Tatá começam a assistir os vídeos e dar risada, meu. É muita gente interagindo, mas muita de verdade. Eu vi testemunho de 10 pessoas que trabalham junto com a Bruna, lá com não sei quem, que juntaram e começaram a me seguir, pessoas do trabalho só para assistir a história. Mulheres que estavam assistindo os stories dentro do salão, e outras mulheres começaram a ver a mulher rindo, quis ver o que era, começou a seguir por causa disso. Meu Deus, e muita gente falando do testemunho, da vida, do alcance. Eu falei, Jesus, eu quero muito parar de fazer esses vídeos, mas tá bom, vamos continuar. E ao mesmo tempo, a interação de todo mundo vai me animando a aguentar esses dias sem a minha esposa, sem a mãe dos meus filhos. Mas em Mateus 25, 21 fala assim, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, repita comigo, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do Senhor. Sabe, a fidelidade no pouco fala de você dar o melhor na condição em que você está. Muitas vezes nós esperamos um cenário melhor, uma circunstância melhor, um momento melhor. Muitas vezes nós esperamos, quando minha vida melhorar eu faço isso. Quando isso der certo eu faço aquilo. E a fidelidade no pouco fala de o que você tem na mão. Qual é a vida que você tem? Qual é a capacidade que você tem? Sabe, essa situação que eu estou vivendo mesmo, cara, poderia ser o maior caos do meu ano. 9 dias sem minha esposa, eu só com os meus filhos. Cara, tá virando o maior evento a parada. E falar, Brisa, você fez a parada para engajar? Fiz nada, nem sei fazer isso. Tudo que eu tentei fazer no Instagram para dar certo, nada deu certo até hoje. Eu não sou bom nessas coisas. Quem anda comigo sabe que eu não sou bom de Instagram. Segundo minha amiga Nayara, a blogueira apostila das blogueiras, a apóstola das blogueiras, falou assim para mim, Brisa, você é um excelente blogueiro, você descobriu um talento. Como pastor, você é um ótimo blogueiro, Brisa. Eu falei, que coisa, não? E eu tive que vestir a skin de pastor aqui de novo agora. Mas de verdade, você olhar para um caos, eu lembro que alguns anos atrás, outra coisa que viralizou no meu Instagram, nos stories, foi quando eu fui para a Bolívia. Em 2019 eu fui ministrar a primeira vez fora do Brasil, fui para a Bolívia. Cheguei lá, na verdade cheguei no aeroporto aqui, eu fui com a CNH, Virgão. Está escrito lá, válido somente em território nacional.
Mas o mesmo ser que não leu, que tinha um aniversário na sexta e não no sábado, nesse final de semana, perdão, você que não está acompanhando os stories está por fora. Você não está em pecado por não estar acompanhando, mas você só perde essas histórias. Mas cara, o mesmo ser que não leu o convite de que tinha um aniversário na sexta e não no sábado, é o ser que não leu que a CNH é válida somente em território nacional. Eu cheguei com a CNH, moça, você não pode entrar no voo. Falei, como assim? Falou, isso só vale aqui no Brasil. Você tinha que estar com o seu RG ou seu passaporte. No Mercosul, né? Falei, nossa, mentira. Mano, perdi o voo. Eu fiquei mal na bad. Eu sei que era 3 horas de voo até Santa Cruz de la Sierra. Compramos uma passagem que ia de Congonhas para Brasília e de Brasília para Campo Grande. Aí nessa, eu tive que pegar ainda um Uber de Guarulhos para Congonhas. E eu tive que arrumar alguém ainda que levasse meu RG para mim de Taubaté até Guarulhos. Foi uma história bizarra. Eu comecei a postar chorando. Eu comecei a postar mal, velho. Mano, mas pensa aquele amargo de falar, mano, fiz merda. É exatamente isso. Como o pastor fala isso, você fala isso em casa, então para de falar isso para mim agora. Aqui você não fala, né? Mas em casa você fala. Aí, cara, cheguei lá, peguei um Uber, chorando, até Congonhas. Cheguei em Congonhas, fui para Brasília. 4 horas de espera até o voo para Campo Grande. Esperei lá e fui postando tudo, mano. Fui desandando nos stories, igual desses dias agora, fui desandando nos stories. Mostrei que, mano, eu tinha na época ali, eu não tô aqui falando bem ou mal do seguidor, que lá não presta para nada, não serve para nada, não significa nada ter ou não seguidor, não é um respaldo de nada. Mas na época eu tinha uns 1.000 e poucos seguidores, eu sei que eu ganhei uns 600 seguidores em 24 horas. Porque o povo gosta de ver você na lama, tá? O ser humano gosta. Agora vai postar na Disney para ver se alguém te segue. Ninguém, o povo para de te seguir. Mano, aí eu fui postando tudo lá no meio do aeroporto de Brasília. Peguei o violão, comecei a adorar Jesus lá sozinho. Falei, Jesus. O Leandro e a Érica iam comigo para a Bolívia, eles já estavam lá. Em Brasília, comecei a cantar para Jesus lá. Daqui a pouco tinha um senhor lendo uma revista assim, mano, homem bravo mesmo, sentou para ler revista, mano. Chique, social, lendo revista. Aquele cabelo grisalho, parecendo com o Justus lá. Os justos ouvindo eu ministrar um louvor no meio do saguão do aeroporto de Brasília. Daqui a pouco eu comecei lá. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande. Eu comecei a cantar e ele ali, pleno, lendo na revista. Daqui a pouco porque ele vi. Eu só comecei a ver a cabecinha dele balançando assim, ó, lendo na revista. Sabe, tipo o Wilson, aquele cachorrinho do carro. Ele não cantou, ele nem olhou pra mim, mas o pescocinho dele adorou Jesus, tá? Ficou lá assim. E eu peguei o voo, dei pra Campo Grande. Cheguei em Campo Grande, o Guilherme Lima e a Larissa moravam lá. E eu ia ficar 5 horas lá porque eu ia pegar um ônibus pra Corumbá, na divisa com a Bolívia. Uma das cidades mais feias que eu vi na minha vida. Se eu sair de lá, me perdoa. E esse ônibus era 9 horas até Corumbá, diga-se de passagem. Parei em Campo Grande, era 4 horas até meu ônibus sair, meia-noite, cheguei lá 7 da noite. Agora era 5 horas. Aí o Guilherme me pegou. Nisso já fazia umas 12 horas que eu estava nesse rolê todo, 16 horas, mais ou menos. Ele me pegou, levou para casa dele. E eu tomei um banho, mas eu nunca fui tão grato por um banho igual aquele dia. Que banho maravilhoso. Nossa, o banho na luta, meu amigo. Valoriza o banho, tá? Valoriza seu banho. Peguei o busão, fui até Corumbá. Chegando em Corumbá, e tive que fazer a travessia para Bolívia em terra, passando pela ponte. Aí peguei, atravessei a ponte e tal, tem que fazer o carimbo no Brasil, de boa, carimbo do Brasil, de boa, já estava começando a falar espanhol. 11 da banana, falava banana, achando que era manhana. Falava, mano, fui postando tudo, e a galera engajando, um monte de gente ali. E eu postando caos, a galera fazendo companhia pra mim, me ajudando e rindo, dando risada.
E se eu não sou nada hoje, imagina naquela época, mano. O povo ali engajando, biruta. Na hora que eu cheguei do lado da Bolívia, era só carimbar e colocar no sistema e entrar. Era 9h30 da manhã, 11 horas, era o único ônibus, que ia daquela cidade que eu não lembro o nome, ali divisa com Corumbá, não lembro o nome da cidade, que vai até Santa Cruz de la Sierra. E esse ônibus era mais 9 horas. Mano, aí eu peguei. Na fila para carimbar tinha uma galera, passa um caminhão. Mano, sem zoeira, mano, não é brincadeira. Ele estoura o fio do poste. Acaba a energia da cidade. E acaba a energia do escritório lá, do pessoal lá. Ou seja, ninguém podia entrar no país. Mano, não é zoeira. Até alguns meses atrás isso estava nos meus destaques. Eu tirei de lá porque eu enjoei dessa história. Mas cara, a hora que eu vi aquilo, eu falei, Jesus, mentira. Eu comecei a postar tudo. Eu falei, meus amigos, vocês não estão acreditando, mano. E a galera, nossa, crescendo ali comigo, vindo junto. Aí, daqui a pouco, eu olho os bombeiros bolivianos chegando, eu vou lá conversar com eles. Amigo, vai demorar muito. São 10 da manhã de banana. E 11 da banana é de isso, o cara manda em inglês. É de único busão para eu pegar para Santa Cruz de la Sierra. Vai demorar muito. Ele, sai daqui. Eu sei que no fim aconteceu um milagre. Eles conseguiram restaurar aquele poste lá em meia hora. Eu ainda peguei aquele busão às 11. Cheguei no meio do culto. Eu já tinha perdido o culto que era para eu ministrar um dia antes lá. Cheguei no meio do segundo culto da conferência. Mano, a igreja aplaudiu de pé minha chegada. Porque, mano, o povo começou a acompanhar a minha trajetória até lá, meu amigo. O meu rolê ministrou mais eles do que a ministração de... Ninguém lembra de que música eu cantei naquele dia. Mas aí eu comecei a postar esses dias. Falei da Bolívia. Um cara veio e falou pra mim, cara, eu te acompanho desde a saga da Bolívia. Eu era daquela igreja. Que louco ver essa saga da sua esposa agora, cara. Cara, eu sei que são coisas que para quem viu no Instagram pareceu lindo. Mas, meu amigo, transformar 3 horas de viagem em 38 era para chorar. Tinha muita gente que mandava mensagem para mim, Brisa, eu tinha desistido. O que você está fazendo da vida? O Alisson tinha desistido. Cara, só que não tem a ver com a circunstância. Ser fiel no pouco, sabe? Eu me lembro de uma época em que eu estava em 5 empregos, 2017. Eu era garçom em 2 hamburguerias. E deu para ver como, pelo jeito que eu limpei hoje a mesa de casa, que eu não fui um bom garçom. Eu era garçom em 5 hamburguerias, em 2 hamburguerias. Eu era professor de música em 2 escolas e eu era barbeiro durante o dia. 2017, não faz muito tempo. 5 empregos. Aí eu ia pros rolês, cara, feliz, cara. Brisa, você conseguiu ser um bom garçom? Cara, eu atendia bem. Fui aprendendo, era feliz. Chegava cedo, limpava, dava o meu melhor. E eu me lembro que tinha dia que eu não tinha o que comer, eu ganhava R$50, era 10 para eu comer um lanche. Falava, mano, é 1/5 do meu salário. Nem Deus me pede isso. Eu não vou dar isso pro lanche. Sem zoeira. Eu dava uma olhada à noite para ver quem era a pessoa mais limpinha que comia lanche. Porque sempre sobrava, o lanche era grande, aquele lanche gourmet, tava na moda na época ainda. Mano, uma carne de 200 gramas. As mulheradas, normalmente, que na teoria são mais limpinhas, largavam metade do burger. E eu ficava no segundo andar e tinha um elevadorzinho. Eu colocava lá e mandava só um bilhetinho, esquenta. Tipo, podia ser o próprio cliente que estava pedindo para esquentar. Eu não falava para quem que era para esquentar. E eu comia o resto das pessoas. Para economizar 10, que era 10.050. Isso não faz 10 anos, cara. Brisa, você era triste? Não, não era, cara. Ah, Brisa, como é que você topou isso? Cara, era a vida que eu tinha. Era a vida que eu tinha no momento. Era o que eu podia viver na época. Deus estava me fazendo virar homem, abandonar a molecagem, abandonar a meninice.
E eu me lembro que para a Larissa muitas vezes eu era menino. Ela nunca olhava para mim como homem. Aí Deus pegou e me colocou em 5 empregos, ralando e comendo o resto, para ela olhar para mim e ver um homem. E ela via menino porque eu era menino mesmo. Deus quis me tornar um homem naqueles 5 empregos. Quando chegou no fim daquele ano, o Brunão sentou comigo com o Leandro. Falou assim: Brisa, a gente quer enviar você para você mentorear a família de Zescope. E a igreja vai também te dar uma oferta agora para você estar sendo ajudado. No fim de 2017 para o início de 2018. Eu não tenho um álbum gravado, eu não tinha uma pregação no YouTube, eu não tinha nada. As igrejas do Brasil começaram a me levar para ministrar, sem ninguém me conhecer. Ofertas de igrejas, ofertas de pessoas, a oferta da Poema, o trabalho com o Desascope, tudo começou a ajudar a minha família. Nos 5 empregos eu ganhava R$1.800. Eu não estava bem igual o meu amigo Wesley. Eu não tinha a capacidade dele. Mas Brisa, você estava lá reclamando dos seus empregos para alguém? Não estava. Brisa, você estava murmurando? Não estava. Pegava uma bike do meu irmão, porque nem bike eu tinha, uma Sandal, a Caiçara em alguns lugares, aquele freio contra pedal travando, você dava uma freada, derrapava sem você querer, e dava uma derrapada, mano, eu não quero derrapar, mano, mas só derrapa, ou anda ou derrapa a bike, não tem outra opção. Que luta, que treta, mas era o meu pouco. Era eu no meu início de casamento, era eu aprendendo a ser homem, era eu, Jesus, forjando um menino para homem, era o meu pouco. A igreja não me enviou para algum lugar, porque eu virei e falei: mano, dá uma oportunidade, porque quem é fiel no pouco não pede oportunidade, atrai ela. Quem é fiel com o que Deus dá, como a gente viu agora, um cara que era fiel à vida que tinha. Ele não era alguém infiel à sua própria vida, querendo fazer missão, achando que lá ia encontrar algo melhor do que a própria vida. Ele só perdeu. Humanamente eu não consegui ver um lucro. O Bruno até hoje vira para ele e fala: mano, você foi louco ainda, não é verdade? Até hoje. Só que, cara, a paz que ele e a esposa vivem, a plenitude em Deus, a provisão de Deus, a superabundância em tudo, vale muito mais do que os cálculos humanos. Porque ele era fiel no pouco. E ele ainda é fiel no pouco. E sabe, alguém olha para mim hoje e fala: pô, Brisa, líder do Poema Music, pastor da Poema São Paulo. Cara, o início da Poema, a Poema demorou uns 5 anos para ter seguro e para ter alarme dentro dela. Brisa, como é que ela protegeu os equipamentos? O Brisa dormia lá. De 2009 a 2013 eu dormi todas as noites na igreja. Brisa, mas devia ter um quarto, né? Devia ter um apartamento. Meu amigo, tinha um colchonete, do pior que tinha. Depois os irmãos sentiram pena, mandaram lá um colchãozinho um pouco maior. Mas eu ia feliz, cara. Eu lembro que na época eu trabalhava na fábrica. O dia inteiro saía, ia para o inglês, saía para a faculdade, fazia faculdade. Sou formado em engenharia também, cara. Deus está falando, hein, cara. Sou formado, só não fui engenheiro de verdade igual você. Eu tenho um diploma lá em casa. Quem tiver dúvida eu mostro. Eu sei que dá dúvida, eu sei que é difícil acreditar, mas eu tenho o diploma de engenharia. Saía da faculdade 11 da noite, ia para a igreja dormir. Ou às vezes ia para casa tomar um banho antes de ir para a igreja, porque não tinha onde tomar banho na igreja. Tomava banho em casa, jantava em casa e ia para a igreja. Dormia, acordava no outro dia 6 da manhã, 7 horas para ir trabalhar. Brisa, você ficava triste de um líder ter uma vida melhor que a sua, do pastor? Não ficava, cara. Era o meu pouco. Eu achava mó vibe, cara. Era mó da hora, velho. E tinha vezes que eu levava uns irmãos para dormir comigo, a gente ficava orando a noite lá e gritando. Às vezes brigava também, porque crente também brigava lá. E nós ficávamos gritando lá: vai, cara, você é chato demais, cara. Daqui a pouco estava orando de novo e brigando de novo depois. Era muito bom, cara. Esse foi o meu pouco. Agora, uma coisa que muitas vezes nos causa infidelidade no pouco é a comparação. Ver alguém que está melhor do que eu. Quem disse que alguém está melhor que você? O que faz a gente medir se alguém está melhor que a gente?
Sabe, talvez você que seja roqueiro ou ama rock, você não podia achar que alguns anos atrás o Chester, o vocalista do Linkin Park, estava melhor do que você? E ele estava. Ele se matou, cara. Infelizmente. O que a gente usa de parâmetro para achar que alguém está melhor que a gente? E mesmo que esteja, a comparação é injusta. É injusta. É injusto consigo mesmo. É injusto com Deus. É injusto com o próximo. A comparação é injusta. Qual é o seu tempo? Qual é o momento da sua vida? O que você tem que viver hoje? Qual é o seu pouco de agora? Sabe, o pouco ele tem uma representação física e espiritual e profética com a semente. E o muito com a colheita. A Bíblia nos ensina a sermos fiéis com o pouco, no pouco. Ou seja, a nossa fidelidade não é com a colheita, é com a semente. A colheita cabe a Deus trazer. Você não é fiel com a colheita que você tem, você é fiel com a semente que você tem. No contexto que você vive agora, as dificuldades emocionais, psicológicas, familiares, profissionais, ministeriais, seja qual for a dificuldade, o pouco, aquilo que faz você sentir que é pouco, é ali que vai contar a sua fidelidade. É ali que você é fiel. É ali que você permanece. E sabe, não se torne fiel ao muito. A Bíblia não nos manda sermos fiéis ao muito, mas ao pouco. Em nenhum momento o texto fala, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, então comece a ser fiel no muito. Cara, eu já vivi vales e montes, já perdi muito, já ganhei muito. E de verdade, os piores momentos da minha vida cristã, não foi quando eu tive pouco, mas foi quando eu fui fiel ao muito. Quando eu me apeguei. Sabe, eu não estou dizendo mal de nós podermos viajar para lugares incríveis, podemos ter um dinheiro extra, podendo construir uma vida saudável, legal, equilibrada, ou até superabundante. Eu não estou falando mal, cara. Mas a fidelidade nossa não é com essas coisas. Porque a fidelidade com o muito faz a gente ter medo de perder. E a fidelidade com o pouco faz a gente não ter medo de plantar. Por mais que Deus traga colheitas, frutos do seu pouco, algumas pessoas aqui já vivem frutos da sua fidelidade no pouco. A Bíblia não manda você ser fiel ao muito agora. Por mais que Deus já te levou a muito de alguma coisa, ainda existe algum pouco na sua vida para você ser fiel. Vocês estão comigo aqui? Aleluia. Brisa, cadê aquele cara engraçado do... Eu vim para ver o cara do Instagram, me perdoa, cara. Mas de verdade, estava falando com o Dani, Brisa, a igreja de São Paulo está se tornando linda, ela está frutificando, as pessoas estão sendo transformadas. Brisa, qual é a coisa mais incrível que Deus tem feito lá? É o que Ele tem feito em mim, cara. Deus tem me transformado como pai, Deus tem me transformado como marido, e agora até como mãe. Deus tem mudado o meu coração, cara, na minha casa. Deus tem tirado meus olhos das grandes plataformas. Esses dias Deus me colocou numa igreja aqui com 3.400 jovens, um pequenino de lá, a irmã do Gabi veio aqui um dia e falou, Brisa, a gente precisa de você lá. Eu falei, eu vou. Nem sabia o que ia dar, tinha 3.400 jovens. Cara, Jesus fez algo lá. Mas talvez se fosse o Brisa antes da Poema SP, eu falei, chegou minha hora. Agora sabe qual foi o momento que eu pensei, chegou minha hora? A hora que eu falei, esposa, vai.
e eu fico com as crianças. Eu vou cuidar da nossa casa para que você faça tudo o que você tem que fazer por Jesus. Foi quando eu venho aqui e eu vejo o que Deus está fazendo nos detalhes, vendo a gente jogando bola ontem, aquela galera feliz, aquele timaço. Diga-se de passagem, ganhamos do campeão. Come on, Jesus! Fomos campeões? Não. A gente deu uma carimbada na faixa do campeão. Ganhamos dele, com gol do Brisa, da mãe do ano. Cara, o muito ele vem. Para quem é fiel no pouco, o muito vem. Mas não se torne fiel ao muito, cara. Mateus 23:12, quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Se você quer continuar experimentando o muito de Deus, nunca se apegue ao muito, mas sempre continue fiel aos detalhes. Fiel aos detalhes. Fiel a como Deus quer que você trate sua mãe. Fiel a como Deus quer que você trate seus funcionários, seus patrões, seus clientes, seu emprego, sua vida. O que mais deveria mexer com você, com a vida do Wesley, não é o fato dele ter ido, mas é como ele estava antes de ir. A alegria de viver sua vida. Uma vida que ele tinha alegria. Mas aquilo virou pouco para ele. Porque Deus mostrou um muito melhor do que é muito para os homens. Porque o muito de Deus para nós não é o muito dos homens, é o muito de Deus. É o muito que Deus tem. E existe uma alegria do nosso Senhor para participarmos no fim disso, maior do que o muito. Repito o que Jesus disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. O melhor da jornada não é nem o pouco e não é nem o muito, é a alegria do Senhor. É poder participar da alegria do Senhor. Isso é impressionante, sabe? Agora, sendo fiel no pouco, você sempre será alguém satisfeito e produtivo. Quem é fiel no pouco sempre é satisfeito e produtivo. Abra comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4, 11 ao 13. Diz assim: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Repita comigo: aprendi a viver contente. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo mostra que ele aprendeu a viver com Deus em toda a realidade. Quando ele é aplaudido, quando ele é esquecido, quando ele tem o que comer, quando ele não tem o que comer, quando ele tem dinheiro, quando não tem. Paulo não prega que é errado ter muito, mas também não prega que é errado ter pouco. Mas ele ensina que o certo é você estar contente em qualquer circunstância, satisfeito com o que você tem, com o que você é. Brisa, então eu posso me conformar. Satisfeito é diferente de conformado.
Vocês conseguem entender isso? Satisfeito é diferente de conformado. Sabe, não tenha medo de baixar o padrão e nem viva sofrido por viver em um padrão abaixo do que você queria viver. O meu padrão é esse, eu não abro mão. Então esse é seu muito e você é fiel ao seu muito. Você deveria ser fiel no pouco e colocar a esperança na alegria que o Senhor te promete. Por que Paulo conseguia viver contente em qualquer situação? Porque ele sabia, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas olham para isso para vencer guerras, mas o contexto que Paulo mostra isso não é para vencer guerras, mas é para vencer o seu próprio eu. Tudo posso naquele que me fortalece, eu posso ser esquecido, eu posso passar necessidade, eu posso também ter muito, eu posso ser lembrado, eu posso estar em um lugar grande, eu posso estar em um lugar pequeno. Meu amigo, tem gente que está sofrendo por causa da Poema não ter o lugar, e glória a Deus, que Deus levante um intercessor na sua vida. Brisa, você está sofrendo? Não, porque eu sei que quanto menos isso importa, mais perto a gente está de Deus dar um lugar. Se esse é o nosso pouco, eu tenho sido muito fiel a isso, muito. Eu olho para isso aqui, eu sou muito grato por esse lugar, cara. Brisa, isso te faz alguém conformado? Não. Tá eu, o Vini, a Bruna, o Alê, temos um time pesquisando perâmetro por perâmetro da cidade. Colocamos até o Batman em cima das torres para achar um lugar para a gente. Estamos procurando, revirando, orando, clamando, discutindo no presbitério. O que não falta é fazer o que tem. Mas Brisa, você está insatisfeito? Eu não estou, eu estou feliz. Brisa, se demorar 2 anos, está tudo bem, cara. Para quem não sabe, aqui é outra igreja. A gente faz o culto aqui às 5 da tarde, mas é uma outra igreja que é dona desse lugar. Eles emprestam aqui para a gente. Brisa, mas você está conformado? Não, eu quero nosso lugar, mas eu sou fiel no pouco. Eu sou fiel no que Deus me dá. Não tenha medo de baixar o padrão da sua vida. O ser humano hoje em dia, ainda mais na época do Instagram, que é tudo glamour, tem medo de dar downgrade, medo de retroceder. Wesley acabou de contar que ele teve que topar o downgrade, retroceder do que ele julgava ser certo, e Deus se mostrou a ele. Em nome de Jesus, seja fiel, seja excelente, seja nobre, seja grato, seja ousado, seja abundante em qualquer situação. E sobre o muito o Senhor pode te colocar, mas a melhor parte não é o muito, mas é a alegria no Senhor. Vamos lá, alguém? Filipenses 4, alguns versículos antes, Paulo diz, no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Esse é o nosso Deus, cara. Em nome de Jesus. Sabe, o paulistano, não digo todos, mas muitos, é um povo duro de coração, sabe? Com certeza essa é uma das cidades, se não a cidade mais difícil de gerar uma igreja no Brasil. Porque o paulistano é cheio de certezas infundamentadas. Ele acha que é, mas não é nada. Ele acha que tem, mas não tem nada. Ele vive como se fosse o Zica, mas é uma vida desgraçada. E eu não estou falando mal de uma vida desgraçada, eu estou falando mal da certeza, da dureza, do orgulho, da arrogância. É impressionante. Graças a Deus, Deus tem quebrado o nosso coração, e o primeiro que Ele tem quebrado é o meu. Estava contando agora, o meu amigo lá, o Daniel, veio comigo de Taubaté. O filho dele estuda com o meu filho, então eu trouxe um prêmio para o meu filho. Toda mãe pensa nisso. O Isaac Maio, o filhinho dele, aí eu trouxe aqui, a primeira coisa que aconteceu foi brigar. Caim e Abel junto é embaçado mesmo, sempre dá rolo. Quando junta 2 irmãos, dá rolo mesmo. Eu não estou falando que seu filho é o Caim não, pode ser o meu mesmo, tá? Eu não fico do lado do meu filho não, meu amigo, eu fico do lado da verdade, em nome de Jesus.
E de verdade, estava falando para ele, cara, o primeiro ano de Poema São Paulo para mim foi duro. Se eu não entrei, eu entrei com um pé e meio na depressão e no burnout. Agora eu posso testemunhar porque Deus já me tirou disso. O meu primeiro ano, o André Brisa do lar acabou. Eu não tinha ânimo para viver. Uma angústia, uma tristeza, várias crises de ansiedade me pegavam. Várias, cara. Isso que antes de vir na Poema São Paulo, em teoria, eu estava vivendo o melhor momento do meu ministério. No Brasil e dentro da igreja de Taubaté. Cara, e eu mal. E eu orava e falava, Jesus, será que eu fiz certo de ir para São Paulo? Acho que eu não sou capaz, olha só, o cargo está me destruindo. As minhas limitações estão me destruindo. Os corações duros estão me destruindo. Aquela cidade de pedra que todo mundo não, mas muitos têm coração de pedra, está me afetando, Deus. E cara, eu confessando para o lado, confessando para o Prado, confessando para o Lê, confessando para o Brunão, confessando, e eu orando, falando, cara, orem por mim, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. Eu lá falava para Jesus, o senhor quer que eu volte para Taubaté, o senhor quer que eu pare? Jesus falava, continua, continua. No ápice da minha angústia, eu tenho certeza que se eu falar com um psicólogo, com um psiquiatra, eu tive depressão. E a Larissa segurou a barra, orava por mim, chorava comigo, mas em nenhum momento eu titubeei. Eu estava aqui todo domingo, eu não ficava reclamando para o Leandro, eu não ficava reclamando para ninguém, eu não reclamava para Deus. A única coisa que eu perguntava era, Deus, é para eu estar lá mesmo? Se não for eu, está tudo bem, Deus. Pode levantar outro. Eu não estou aguentando. Eu não estou suportando. Eu não estou sabendo lidar. A situação de ser um pastor sênior, aquela cidade, aquele contexto, as minhas limitações, eu não estou sabendo lidar, Deus. Eu não estou reclamando do seu chamado, Deus, mas por favor, se eu estiver errado em estar lá, se eu estiver fazendo mal para aquele povo, se eu estiver fazendo mal para alguém, para minha casa, muda as coisas de lugar. E eu abri o coração para as pessoas. Eu nunca coloquei a culpa na igreja, nunca coloquei a culpa em ninguém. A primeira coisa que eu falava era as minhas limitações, a minha incapacidade. E cara, eu me lembro que naquele contexto, em um momento Deus me mostrou aquela palavra que Paulo diz aos Gálatas. Paulo fala aos Gálatas em um momento, eu suplico-lhes que vocês se tornem como eu, assim como eu me tornei como vocês. E Deus me mostrou, Brisa, você está em uma cidade de céticos, crentes céticos, depressivos, pessoas com síndrome do pânico, crise de ansiedade, estresse, falta de vontade de viver, falta de vigor. Eu estou te dando tudo que aquele povo tem, para que você entenda aquele povo, para que você se torne como eles, então você possa levar eles a se tornar quem eu quero que vocês se tornem. Teve uns 3 ou 4 dias do ano passado que, sem zoeira, eu duvidei da existência de Deus, cara. Eu vivi a maior crise de fé da minha vida, no meu primeiro ano aqui. Brisa, mas você abandonou? Não. Eu ia abrir o meu coração, eu orava, e eu permaneci, esse era meu pouco. Essa era a minha fidelidade. A minha fidelidade não estava com o presbitério, com o Poema Music, minha fidelidade estava no pouco que Deus me deu, que foi Poema São Paulo. Foi essa cidade, foi esse povo, trazendo minha família, trazendo minha esposa, trazendo meus filhos. E Deus foi me moldando, me matando, me transformando. E Deus tirou de mim a alegria no muito que eu tinha e me deu prazer no pouco. Deus mudou a minha história. Olha, eu não sei quantas pessoas tiveram as suas histórias mudadas com o que Deus tem feito aqui, mas eu testemunho para você, a minha história mudou. O meu coração mudou. Deus tirou um coração de pedra que tinha em mim em algum lugar e colocou um coração de carne.
E eu não estou falando isso para que você tenha pena de mim. Se eu quisesse fazer isso, eu faria isso ano passado, de falar isso para vocês. Eu já venci, já superei, já vivo muito de Deus em muitas áreas da minha vida, fruto do pouco do ano passado, e já vivo a alegria no Senhor, que Deus me prometeu no passado. Minha casa já vive um novo tempo, e estamos muito felizes. E eu só estou caçando aonde é o pouco de agora, para eu ser fiel a Ele. E ser fiel e satisfeito, contente. Brisa, mas você fala de ser contente, mas você estava quase em depressão. Eu estava contente em meio à depressão, contente em meio ao caos. Porque contentamento não fala de uma alegria estereótica, fala de uma satisfação em Deus. Deus, afasta de mim esse cálice, se possível, mas seja feita a tua vontade. Cristo estava angustiado, mas contente. Sabe? Agora, essa fidelidade, essa satisfação, ela além de gerar satisfação, a fidelidade no pouco, ela gera também produtividade. Sabe? Leia comigo a parábola primeiro, inteira, Mateus 25:14, vamos ler o texto. Vamos mergulhar na parábola que Jesus conta, em Mateus 25:14, pode abrir comigo, não tenha medo e nem preguiça de abrir, por favor. Você está feliz ainda? Mateus 25:14, fala assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Repita: de acordo com a capacidade. De acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de um tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Verso 20: aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi. Repita comigo: fiquei com medo e escondi. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, a primeira coisa que eu quero pontuar da parábola
para avançarmos, para terminarmos já, é a produtividade. Nós somos frutos de uma geração ativista na igreja, que acha que agora a melhor parte de Maria é não produzir, é não fazer nada. Meu amigo, você tem noção que Maria, ela não ficou nos pés de Jesus a vida inteira, literalmente. Ela saiu e foi viver, foi fazer o que tinha que fazer, estava com o irmão dela quando o irmão morreu. Tudo bem, ela tinha um coração em Jesus diferente, mas muitas vezes nós achamos que o que destrói a vida do crente é o ativismo, e é uma verdade, o ativismo destrói muitos, porém a falta de produtividade também destrói. Esse texto mostra que a falta de produtividade não destrói apenas nessa terra, mas até na vida eterna. Porque quando Jesus fala para pegar o servo mau e preguiçoso e jogar onde haveria choro e ranger de dentes, isso fala de inferno, isso fala do pós-vida. Aqui nós vemos que o ativismo pode destruir a nossa vida na terra e no céu, mas a falta de produtividade também. A falta de você produzir com aquilo que Deus te deu, com o pouco que Deus te deu. A nossa salvação não é pela produtividade, não é isso que eu estou falando, é pela graça que vem de Jesus. Eu não estou falando que você produz para ser salvo, mas o que é salvo de verdade produz. Quem é salvo de verdade é fiel com o que Deus dá, para que aquilo se multiplique em sua própria vida, na vida do próximo, e no fim, o pouco e o muito são de Deus, porque eles dão 5 que eram deles, que Deus deu, o pouco deles para Deus, e eles dão os 5 que eles ganharam, o muito, para Deus, o 2 dá 2 e tal, e aí quando eles entregam, o Senhor fala: venha participar da minha alegria. Ou seja, no fim, não é nem o pouco e nem o muito, você entrega tudo, igual nosso amigo ministrou aqui para nós, e desfruta da alegria do Senhor. Só que, o que você vai entregar se você não tem nada? Ou se o pouco que você tem, você é infiel? Ao que tem mais lhe será dado, ao que não tem, até o que acha que tem, em outra versão fala, lhe será tirado. Uma vida de crente acomodado, uma vida de crente leviana, uma vida de crente superficial, uma vida de crente que não manifesta na sua vida com sua igreja local. Mano, é muito fácil eu pirar de estar numa igreja com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas por aí ministrando. Meu amigo, de verdade, eu esperava muito por estar aqui hoje. Faz 1 mês que eu não estou aqui, você sabia disso? Deus me levou esse mês para ficar off, e a igreja só cresceu sem mim. Sabe por quê? Porque o pastor dessa igreja não é o Brisa, é Jesus, cara. Eu fui um domingo para Curitiba, um domingo fui com vocês para Guarulhos, porque a gente foi arremessado para Guarulhos, eu ia estar com vocês. O outro domingo eu já ia estar em Guarulhos mesmo, fui lá. E o outro fui para Caxias do Sul, tudo Poema. E cara, a igreja está mais bonita 1 mês depois do que estava antes de eu sair, cara. Sabe o que significa? Eu não estou fazendo uma obra fundamentada em mim, em minhas opiniões, mas na palavra de Deus, no Espírito Santo e na verdade que é Jesus, cara. Então por isso que eu não estou aqui querendo chorar as pitangas para você do ano passado. Eu era grato lá, passando o perreco de estar aqui, e agora que está já vindo umas primeiras colheitas, eu estou mais feliz ainda. Mas no fim eu pego o ano passado, entrego esse ano e pego os anos futuros, e eu preciso entregar tudo a Deus, entender que a minha alegria não está no pouco nem no muito, está nele. E hoje aqui nessa adoração, na abertura de culto da Laís, a ministração de louvor aqui do time, o ofertório do Wesley, eu falei: Jesus, a igreja é tua, Jesus. Vendo as movimentações, o ministério revolucionou a igreja nos últimos domingos sem mim aqui. Vieram aqui, fizeram reunião, eu não pedi para ninguém fazer nada,
mas demora muito para que as coisas aconteçam de repente. Eu estava no pouco, eu estava mal, mas contente, triste, mas contente, angustiado, mas contente. Estava aqui todo domingo pregando, reuniões da escola de discípulos que está para voltar aí, aleluia, come on Jesus. Reuniões da escola de discípulos toda segunda-feira por 8 ou 9 semanas que nós fizemos. Comecei a reunir líderes, gerei a galera dos GCs, dei toda a vantagem para o Beto e a Raquel serem os pastores do GC, e tenho dado ainda, tenho supervisionado de longe, deixando eles crescerem todos os líderes de ministério sendo municiados. A galera já está começando a fazer agora por eles mesmos, não porque eu peço. Tudo que melhorou nessa igreja nesse mês não foi eu que pedi, cara. Come on, Jesus. Isso é igreja, cara. A igreja não é o que o pastor quer, a igreja é o que o povo faz para Deus, cara. Vamos lá, alguém, cara. Não é feito como o patrão quer. Tiago 2,18. Abra comigo. Tiago 2,18 fala assim: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificado pelas obras, e não somente pela fé. A salvação vem pela fé, mas a fé sem obras é morta, e a fé com obras te justifica, e justificação fala de transformação, de mudança, de restauração. A sua fé, ela não pode apenas te levar para o céu. A sua fé precisa gerar em você transformação, mudança, da forma como você cuida da sua esposa, dos seus filhos, do seu dinheiro, da forma como você é grato e contente no pouco que Deus te coloca, na forma como você administra a sua vida, não vivendo apenas pelas obras, para não cair na queda dos israelitas, que achavam que eram salvos pelas obras. Mas, meu amigo, chegou o tempo, em nome de Jesus. Hoje estava com meu amigo ali, estava com o Miguel ali, perdão, o TDAH pegou eu aqui, estava com o TDAH, estava com... manteiga, mais manteiga por favor. Alívio cômico do próprio Deus, né? Estava com o Miguel estava sentado ali, ó, naquela poltrona ali que todo mundo gosta de ficar sentado, né? Gostosinho, né? Sentar ali. Popô agradece, né? Estava sentadão lá, olhei para ele, falei: mano, você não está em nenhum ministério, não? Ele: cara, tô não, Brisão. Por quê? Falou: não sei. Falei: qual ministério que você serve? Som, mídia? Ele falou: mano, eu curto computador. Agora, ele foi hoje, pré-culto ali. Olhei o Alan, cabelo azul, brilhando na minha frente, meu Blueberry Church ali. Olhei para ele, chamei ele e falei: Alan, tem um Timóteo para você. Miguel, tem um Paulo para você. Discipula esse moleque. Mano, eu virei as costas, sem zoeira, eu virei as costas. A hora que eu voltei, ele já estava montando câmera. Eu falei: mano, vocês responderam muito rápido, mano. Achei que ia demorar umas semanas, uma troca de WhatsApp, um flerte, um café. Mano, mas não deu 5 minutos, já estava ali montando câmera. Eu falei: meu Deus do céu.
Meu amigo, chegou a hora de todo mundo. Miguel é nosso pequenino, nosso Abel aqui hoje para ministrar o coração duro dos Caíns. Chegou o tempo de você parar de ter medo de produzir, medo de multiplicar, medo de se entregar, medo de fazer, medo de deixar que sua fé resulte em obras também na igreja, com os irmãos. Até porque, se você acha, cara, que vale mais a pena servir a sua família do que os irmãos, em algum momento Jesus vai virar para você e falar: a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O elo que nos liga é maior do que o sangue, ele é espiritual. E eu não estou aqui pregando ativismo para que destrua um casamento em nome do reino, mas pare de abandonar o reino em prol do casamento também. Vamos lá, alguém, cara. O ativismo destrói, mas a falta de produtividade também. Procura uma forma de frutificar em casa, no trabalho, de ser fiel no pouco, mas também na congregação, na igreja. Aqui estamos reunidos, eu sou testemunho ocular. Tem nessa casa 2 ou 3 que querem Jesus, ou mais, eu vejo com os meus olhos. Não são evangélicos chatos, parrudos, cheios de idiotas ou ideias. São pequeninos que querem Jesus, cara. Tem pessoas querendo o reino de Deus, querendo fazer a vontade do Pai. Brisa, a Poema São Paulo já é madura? Não, mas eu sou testemunha de que nós estamos amadurecendo para a glória de Deus. Deus, Brisa, a Poema São Paulo vai errar? Erra, ainda erra e vai errar, porque nós estamos sendo preparados, estamos nos tornando estamos conhecendo o Filho, estamos sendo amadurecidos e vamos ser levados à plenitude, como Efésios 4 fala, a unidade que leva o conhecimento do Filho, que leva a maturidade, que leva a plenitude. Brisa, você sofre porque a Poema São Paulo ainda falha? Não, eu sofro por aqueles que não entendem que onde nós vamos abandonar a régua e pegar uma toalha, porque Jesus não nos deu uma régua para dizer o que está bom, o que está ruim, o que está errado, o que está certo, mas nos deu uma toalha e falou: amem uns aos outros, sejam um, como eu e o Pai somos um. É fácil ser um com a esposa, é fácil ser um com os filhos, para quem é minimamente saudável, mas amigo, faça isso em sua casa, mas também vive isso com aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Pegue a sua toalha, faz igual Miguel. O maior pregador dessa noite não foi eu, nem o Wesley, nem a Laís, nem a Cibele, foi o Miguel. Nunca vi uma resposta tão rápida na minha vida. Agora, o que para o moleque do 1? O que trava ele? O medo. Ai, Brisa, mas eu tenho medo porque é outra instituição, outra igreja, os outros líderes. Ai, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de Deus pesar a mão, eu tenho medo da retaliação, medo. Ele ficou com medo e escondeu. Esse dia eu estava falando com um menino dessa casa, que está começando a trabalhar mais na igreja, fazer mais coisa, no GC e nos ministérios. E ele já está passando por várias tribulações por isso. Porque, meu amigo, ferro afiando ferro. Aí ele veio assim: eu estou com vontade de abandonar tudo e ficar com Jesus. Eu falei assim: mas quem disse que abandonar tudo é ficar com Jesus? É o novo evangeliquismo da moda, ficar de boa. Eu repito, o ativismo destrói, mas a falta de produtividade também. Sabe? Eu falei para ele, cara, tem hora que Deus mandou a gente fazer uma coisa, lá em Nínive, lá no GC, lá no ministério, lá na Poema São Paulo, a gente pega e vaza para o outro lado, fala: não, eu vou ficar no quartinho. Aí o quartinho vira a barriga da baleia. Tem gente achando que está no quartinho só com Jesus, está na barriga da baleia. E Deus está olhando para você e fala: quando você vai começar a amar as pessoas? Quando você vai se permitir ser amado? Quando você vai se permitir pegar uma toalha e servir junto com os outros? Vai no staff, vai na mídia, vai no Poeminhas, vai em algum lugar. Mas pelo amor de Deus, sai dessa vida, porque a fé sem obras é morta. Alguém que é crente de verdade, chega no trabalho, pode não saber fazer do melhor jeito, mas vai dar o seu melhor. Chega na igreja, vai dar o seu melhor. Chega na casa, vai
vai dar o seu melhor, é dar tudo para com todos, cara. Em nome de Jesus. Mas para isso, o que eu tenho que vencer, Brisa? O medo. O medo de me relacionar, o medo de me entregar. Foi medo que atrapalhou ele. O amor de Deus lança fora todo medo, o amor do Pai. Eu não sei o que pessoas já fizeram com você, eu não sei o que a igreja evangélica fez com você. Eu sei de um cara que eu tenho presenciado, que tem deixado de ser um evangélico frustrado e se tornado um filho de Deus, é o Borini. Tenho presenciado, cara, um cara que tem abandonado marcas, e não estou aqui para falar bem ou mal de nenhuma situação que ele viveu, mas cara, ele não brilhava os olhos mais, cara. O Borini esses dias ligou para mim confessando umas paradas. Falei, mano, você é todo ursinho fofinho, mano, obrigado por mostrar que você é podre também. Porque onde o avivamento chega, a luz entra, e onde a luz entra, as trevas vai. E se as trevas vai, existe confissão de pecado, abrir coração. E não tem um confessionário aqui para você confessar por Brisa, não. Tem um líder no seu GC, tem um irmão do seu lado, tem alguém perto de você. Vamos lá, alguém, cara. Viver isso em família. A igreja não é todo mundo olhando para o Brisa, é todo mundo nós olhando para Jesus, e o Espírito Santo tomando toda a carne, e Ele está atuando em nosso coração as leis de Deus, e nós conseguindo viver as leis de Deus, não porque eu tenho que viver, mas porque Ele me salvou, e agora eu vivo para o meu Salvador, cara. Mas eu tenho que abandonar o medo. Agora, uma outra coisa que acontece é que Ele entrega cada coisa conforme a sua capacidade. Na parábola vemos que cada um recebe conforme a capacidade. Agora em Mateus 13, 23, apenas escute, ou anote, Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz, diga comigo, a 100, 60 e 30 por 1. Veja, terras boas. Todo mundo aqui é terra boa, amém? Vamos lá, alguém, terra boa do Evangelho. Terras boas podem produzir 30, 60 e 100 por 1. Isso mostra que uns têm mais capacidade que outros. Lá atrás, cara, o Ladentim, que hoje é pastor de Taubaté, hoje ele virou um cara do 100 por 1. Mas lá atrás o Laden era menos que 30 por 1. Eu lembro do Laden que ele ficava só arrumando os ventiladores da igreja comigo lá. Eu tentava ajudar, eu só atrapalhava, eu sou terrível para essas coisas, sou péssimo. Um dia um amigo meu foi arrumar a minha casa lá, eu tentando ajudar ele, eu falei, mano, o que você precisa? Ele falou, preciso da sua ausência, Brisa. Sério. E ele tinha plena razão naquilo. Eu fiz assim, amém. Eu sou terrível nessas coisas manuais, cara. Mas eu ficava lá atrapalhando o lado, não tinha paciência. Ele arrumava os ventiladores que não tinha ar-condicionado na igreja. Subiu andaime, me ensinou a subir andaime. Eu comecei a pirar de subir andaime, gostar muito. O Laden era o cara do 30. Ele era boa terra. Só que ele era o cara do 1, o cara do 30. E ele foi fiel no pouco dele. Isso mostra que hoje Deus pode confiar um pouco mais a alguém aqui, porque a capacidade dele é maior. Mas se você for fiel no seu pouco, fiel na sua medida, fiel naquilo que Deus te deu capacidade de ser. Esse dia eu estava falando com a Nai ouviu o Leandro ministrar um dia assim, falar, Brisa, o Leandro falou que tem que dar tudo, eu estou desanimado no ministério, porque mano, eu estou trabalhando muito, em casa está um negócio ali para eu resolver algumas coisas, meu casamento, meus filhos, está loucura, Brisa, eu estou em menos de 10%, era para eu dar tudo. Falei, Nai, você não entendeu, se você hoje tem 10%, dá os 10%. Dar tudo não é dar mais do que você tem. A gente se frustra porque queria ter mais. Você deveria se frustrar por não ser fiel ao pouco, fiel com o que Deus te deu. Falei, o mesmo Leandro que você falou que pregou, estava aqui semana passada, Nai. A família dele lá no furacão. Ele estava na bad porque não estava lá. E ele continuou fazendo tudo. Você acha que ele estava 100%? Ele estava menos de 20% aqui. Mas o tudo dele, ele deu. O que ele tinha, ele deu. Ou seja, Deus ele confere, ele dá conforme a capacidade. E não tem problema você ser menos capaz que alguém. O problema é você não ser grato com o que Deus te dá, fiel com o que Deus te dá.
não entender o seu nível e fazer conforme o seu nível. E não é porque você almeja o muito, porque se você almeja o muito, você já é fiel ao muito. O muito é inevitável. Seja contente e fiel com o que Deus te deu, cara. Fiel na medida, na porção. Fiel. Para finalizarmos, abra comigo para terminarmos Colossenses 3:23. Eu vou falando e vocês repetem comigo. Paulo dizendo, o mesmo que disse que aprendeu a ser contente em toda situação. Ele diz em Colossenses 3:23. Repita comigo: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Derrame tudo. Seja fiel no pouco. Seja fiel no nível em que Deus te coloca. Não seja parcial. Não seja parcial, cara. Eu tenho pouco, Brisa. Não dê metade desse pouco. Eu não consigo muito, Brisa. Dá tudo desse pouquinho. Seja fiel à medida que Deus te deu. Mas eu estou ferido, Brisa. Entrega tudo. Mas eu estou bem, Brisa. Entrega tudo. Mas eu estou mal, Brisa. Entrega tudo. Mas eu estou no melhor momento da minha vida. Entrega tudo. Mas eu estou no pior momento da minha vida. Entrega tudo. Entrega tudo a Deus. Seja fiel no pouco e com os olhos na alegria que vem do Senhor, porque sobre o muito Ele te coloca, mas no fim você entrega tudo para Ele. O pouco, o muito, tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele, e nele nós temos alegria, nele nós somos contentes. Eu não me apego com os aplausos e nem sou derrubado com os esquecimentos, com o desprezo, porque é nele que estão os meus olhos. Vamos lá, alguém, cara. Alcance a plenitude em Deus, em toda a estação, em toda a circunstância. Alcance a plenitude em Deus, em toda a estação, em toda a circunstância.